Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, né? A gente, para continuar nossa jornada espiritual, né? Nossa expansão da consciência, né, pessoal? Mas antes, agradecer a vocês, tá? Porque eu vi aí que o vídeo de ontem, né? Vocês estão gostando do tema, né? Eu acho que quando um tema é mais, assim, sabe que as pessoas querem ouvir, né? Elas vão buscar esses temas, tá? Então eu vi que a visualização aumentou da noite para o dia, assim, muito grande, tá, pessoal? E o pior de tudo, tá? É que vocês, tá? Estão compartilhando aí. Eu vejo o compartilhamento do meu vídeo, né? Na instante eu sou campeão de compartilhamento dos meus vídeos aí, tá? Agradecer, tá? Isso quer dizer que pelo menos aí da espiritualidade está trabalhando, né? Aqui ao nosso favor, né, pessoal? Com todas as nossas falhas, nossas dificuldades, tá? Os nossos problemas que a gente tem, a espiritualidade tá porque a gente reconhece a verdade. A gente não pode resistir à verdade, tá, pessoal? A gente tem que reconhecer, né? Temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, mas uma coisa que a gente não pode é rejeitar ou endurecer o coração para a verdade, tá? Graças a Deus a gente, né, aqui não endurece esse coração. A gente gosta da verdade, porque a nossa alma se alimenta com essa verdade, tá? Então, vocês que ficam no meu canal, por mais coisas que eu falo que até é dura, né? Coisas difícil de a gente engolir, né, aceitar, né? Mas vocês estão aqui, porque você sabe que isso é verdade e alimenta a sua alma, tá? Então é disso que a gente é da verdade. Então por isso que só fica aqueles que é da verdade. Aquele que não é da verdade, gosta do engano, da mentira, eles vão ser levados por esses pastores, líderes, esses falsos profetas, né? Que a Bíblia nos alerta para a gente, como é que se diz? Ver se esse espírito vem de Deus ou é espírito de engano, né? Entende, Pedro? Porque ele está aí, já desde lá dos 2000 anos, no tempo dos apóstolos, os apóstolos veio falando, cuidado, irmão, tem espírito de falso profeta, pessoas que saíram do nosso meio, não eram da gente, tá enganando as outras pessoas. Então ele já veio alertando, né? E esse alerta a gente lê aqui nas escrituras, né, pessoal? Porque tá aí, o espírito tá enganando, porque quer desviar a pessoa, levar a pessoa à morte espiritual, tá? É isso que ele quer, não quer trazer vida espiritual para a pessoa, tá, pessoal? Mas é isso. Graças a Deus, né? Que Deus ainda nos deixou vivos nessa realidade, é por alguma coisa, é por algum propósito. Então, vamos aproveitar aqui e fazer o melhor que a gente pode. Vamos fazer o bem àquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? Para ajudar, seja com a palavra, com alguma coisa, tá? Seja com alimento, seja com confortar essas coisas, tá? Por isso que eu agradeço muito, tá? Se meu vídeo está sendo um conforto, levantando uma pessoa, uma palavra que eu falei aqui, a pessoa se levantou, graças a Deus, tá? Já é um pecado que está saindo, que tá saindo do meu lombo, tá, pessoal? Já é um alívio dos karma que já está saindo do meu lombo, tá? Mas é isso, tá? Vou tomar meu chá aqui para a gente iniciar. Eu já, falando nisso, né? Eu já falei, né? Aqui em vários vídeos, tá, pessoal? Você que é inventor, né? Pessoas assim que Deus deu o conhecimento ali, tá? Mesmo sem você estudar, mas o conhecimento veio
de Deus, da espiritualidade, né? Você inventa alguma coisa que vai trazer benefício para a humanidade, tá? Eu falei aqui, tá, pessoal? Não mostre isso assim abertamente para as pessoas, tá? Porque a gente ainda está aqui, a Matrix, a gente vivemos na Matrix, tem pessoas que dominam essa Matrix aqui, e não vai querer que algo que seja construído beneficie toda a humanidade. Ele não vai querer. Eu vi uma notícia aí, tá? Um rapaz aí, ele é até negro, né? Parece que é lá dos Estados Unidos. Ele inventou aí que, através do plástico, né, reciclável, ele fez o combustível daquilo ali. Criou uma máquina e dali ele fazia o combustível. Tá? O combustível melhor do que esse combustível que as pessoas usam aí, tá? Você acha o que, que aconteceu com ele, pessoal? Aí quando veio, eu estava até vendo o vídeo, o que, que aconteceu com ele? Ele desapareceu, sumiu, ninguém sabe onde dizer onde o cidadão foi parar. A família, né, procurando, ninguém sabe dizer, sumiu do mapa. Pessoal, vocês que têm esse, como é que se diz, essa sabedoria dada por Deus, tá? Eu sei que vai beneficiar a humanidade, mas por enquanto ainda não, tá? Porque ainda estamos num domínio aqui, você sabe que não é muito bom. Então, eu sei disso, tá? E como é que se diz? Você não tem que mostrar isso. É isso que acontece. Sumiu. Você acha que Nikola Tesla, você conhece Nikola Tesla? Nikola Tesla, né? Tesla, o nome dele. Então, você acha que ele foi apagado por quê? Porque ele ia trazer benefício, ó. A energia que a gente usa, aqui a internet, as coisas aqui, ele queria que tudo fosse de graça. Além disso, não ia ter cabo, fio, né? Esses conhecimentos estão tudo aí guardado, tá, pessoal? No momento certo, eles vão colocando isso aí, tá? A Matrix vai colocando isso aí e vai fazendo negócio, tá? Negociação. Nicolas Stella disse: eu vou trazer meu conhecimento, mas eu quero que isso seja benefício da humanidade. Todos usufruem da energia de graça. De graça? Aí o que é, Matrix? Diga não. Ninguém aqui usa negócio de graça, não, tá? Então, por isso que hoje a gente pagamos imposto aí. E a gente tá nesse regime, por enquanto, tá? Então, você inventa uma coisa, ainda mais o combustível aí, que há uma guerra disso aí, de petróleo, de combustível. E você vai colocar isso, então? Ele sumiu do mapa. Não pode, não é permitido, tá? Por isso que eu falei aqui já em 2 vídeos isso. Digo, não mostre, vocês que, às vezes, a próprio Deus, a espiritualidade dando conhecimento. Sim, você pode fazer a coisa, mas não mostra isso aí para a Matrix não ficar sabendo. E não deu outra, tá? Sumiu aí, ó. Sumiu do mapa. Cadê o cara? Tomou Doril, a dor sumiu. O cara. Aí você já sabe o que é que aconteceu, né, pessoal? Eu nem preciso expressar aqui o que é que aconteceu com esse rapaz aí, tá? Sumiu, entende? A gente tem que saber aonde é que a gente está vivendo, pessoal. A gente está vivendo num terreno minado, um terreno ainda dominado pelas consciências trevas, as consciências que estão nas trevas. A gente não pode brincar com isso aí, tá? Porque já viu, né? Já era. Então, aí, ó, foi o que aconteceu. Eu vi a notícia, eu digo, ó, eu avisei aqui no meu vídeo, tá? Mas parece que o cara não tinha conhecimento disso, tá?
Mas é isso, faz parte, isso é para a gente perceber, tá? Que existe um controle de consciências ainda que não são tão boas, tá, pessoal? Para a humanidade. Mas é isso, a gente vai ter que fazer a nossa parte aqui, fazer o bem, tá? Ter ânimo de continuar, mesmo com essas dificuldades, ter ânimo, né? No nosso espírito. Então, a gente vai pedir ajuda de Deus, dessa força maior, desse Deus invisível, mas poderoso, que pode nos proteger, nos ajudar nessas dificuldades do dia a dia, tá? Porque a Matrix está criando bastante dificuldade, tá, pessoal? Para que a gente não tenha facilidade de a gente ter tempo de trabalhar nossa espiritualidade. Então, ele cria mais dificuldade para a gente. Esse é o trabalho para que a gente não desenvolva espiritualmente, o ser humano não desenvolva espiritualmente, tá? Mas é por um certo tempo, tá, pessoal? Isso vai ser passado, vai mudar aí, tá? É só a gente esperar mais um pouco, tá? Não é fácil, né, pessoal? A gente esperar mais um pouco, mas é isso, é o nosso ânimo está em Deus, tá, pessoal? Então, pessoal, por que que eu tô dando essa introdução toda aqui? Falei aí do rapaz, né? Eu sinto muito, tá, pessoal, que isso aconteceu com esse rapaz, mas é isso. A gente tem que ter sabedoria para a gente viver aqui nessa realidade, né? Porque sabemos que existem forças contrárias ao nosso processo aqui como expansão da consciência, o ser humano, tá? Tudo que vem trazer benefício para a gente, sabe? Como é que se diz? Eles não permitem, tá? E sempre tem que ser negociado, sempre tem que ser aqui nessa realidade, tá? A gente era para ter isso aqui, energia livre, tá? Tudo era para ser, mas o Nicolas Tesla, que a maioria trouxe esses conhecimentos, tá? Foi detonado aí, tá? Vocês sabem a história, tá? Então, pessoal, por que que eu estou falando isso? Porque essas dificuldades que a gente encontra aqui, a gente vai ter que ter essa força aqui que eu vou falar, que é o quê? O que é o ânimo espiritual, né? Porque ânimo é aquilo que movimenta, é aquilo que você está, como é que se diz? Em movimento, né? Ânimo vem de ânima, que significa alma, né? Então, o que é esse ânimo que a gente tem que ter? Por isso que fala lá, né? Nossas crianças, eu assisti muito, desenho animado. Então, é um desenho que se movimenta, né? Por isso que desenho animado. Então, a sua alma precisa estar crescendo, precisa estar em movimento, pessoal, tá? Sempre trabalhando para o movimento, para o crescimento. A sua alma tem que estar crescendo. Você tem que estar crescendo espiritualmente a sua alma, tá? Então, aí eu coloquei a pergunta, né? E como podemos desenvolver essa força interior da alma? Como é que a gente pode desenvolver essa força interior da nossa alma, pessoal? Tá? É o que a gente vamos estudar hoje, tá? Saber o que é esse ânimo espiritual, da onde vem e como é que a gente pode desenvolver ele para nos ajudar, porque a parada que a gente está vivendo aqui nessa realidade não é fácil, tá? Mas é isso. Você está aqui. E aí? Você vai correr daqui? Ah, eu quero sair daqui. Ai, me leve logo, ET. Ai, eu não aguento. E aí, o que é que você vai fazer, pessoal? Entende? A gente precisa tomar consciência dessas coisas, tá? E espiritual, a gente é um ser espiritual, e melhorar como frequência, como pessoas aqui nessa realidade.
para que Deus, essa força invisível, esse Deus invisível, né, nos ajude nessa caminhada aqui, né, Deus? Você me colocou aqui, Deus, então qual é o meu propósito? Entra no seu propósito para você fazer e Deus ajudar você a cumprir o seu propósito. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Não tem. O que é que você quer que eu faça, pessoal? Não tem o que fazer. Por isso que eu venho aqui ensinar isso aqui a vocês, tá? Principalmente a gente que despertou a consciência, a gente sabemos que a gente é um ser espiritual, que estamos aqui por um propósito, você que tem essa consciência, você precisa, né, sempre estar desenvolvendo essa força da alma, esse ânimo, né, o qual a gente vai ter que usar a fé nesse Deus, nessa força invisível. Tá, pessoal? Não tem para onde correr. Mas vamos lá, que eu vou dar ênfase aqui no que é isso aqui. Então, o que é o ânimo espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Ele fala: o ânimo espiritual se refere à disposição interna de uma pessoa, influenciada pela sua fé e crença, que a capacita a enfrentar desafio e adversidade com esperança e perseverança. Então, esse ânimo, né, pessoal, que vem da nossa alma, do nosso espírito, é uma disposição interna, então, uma força que é influenciada pela fé. Então, por isso que, nossa, o tanto de vídeo, pessoal, querendo matar as fé da pessoa aí nas redes sociais, não está no gibi. Por quê? Quer tirar sua força em Deus. A crença no verdadeiro, ele quer tirar essa sua crença. Então, olha quanto. E essas pessoas estão sendo usadas pelo o espírito maligno, né? O espírito do engano, e não está nem percebendo, tá, pessoal? Tá nem percebendo, né? Por quê? Porque essa fé ela capacita a enfrentar o desafio com esperança e perseverança. Então, vai dar outras virtudes de você ter esperança em Deus e perseverar nisso aí. Ele fala, é uma força interior que provém da crença no verdadeiro, em algo maior, em Deus, né? Como Deus, o princípio ou os princípios espirituais. Então, essa força vem daí, pessoal. Então, qual é a minha pergunta lá? Olha, a resposta está aqui. E como podemos desenvolver essa força interior da alma? Como é que a gente pode? A gente colocando a crença em Deus e nos princípios espirituais de Deus, né? E que guia a pessoa a manter atitude positiva, confiante diante da vida. Então, essa fé, essa força interior que é o ânimo espiritual, que dá ânimo, né? Dá movimento a gente, né? Igual desenho animado, a gente vai encontrar quando a gente provém da crença verdadeira em algo maior como Deus, ou nos princípios espirituais, quando a gente anda segundo os princípios de Deus. Aí a gente vai ter atitude positiva e confiante diante dessa vida aqui que a gente está vivendo aqui, tá? Uma parte da nossa vida aqui que a gente está vivendo, né? Porque não é uma vida verdadeira, é uma parte que a gente está vivendo que é importante para o nosso crescimento, da nossa consciência, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a palavra ânimo tem origem no termo latim animus, que significa alma, espírito, mente, coragem ou desejo. Então, olha, a raiz da palavra, ela denuncia o termo que a gente está falando hoje, que é ânima espiritual. Então, ele diz que significa alma. Então,
Está falando da mente e da emoção. A nossa alma é a mente e a emoção. Então, quando a gente está trabalhando a nossa mente, pessoal, e a nossa emoção, a gente está trabalhando esse ânimo espiritual para a gente sempre dar. Então, quando eu estou aqui trazendo esses conhecimentos, eu estou trabalhando a sua mente e a sua emoção, levando você ao equilíbrio. Aí você sente vontade de meditar, de orar, de buscar. Então, você tinha muitas pessoas estagnadas, tá, pessoal? Na fé dela, tá? Tava em outros grupos religiosos aí, tava tudo estagnado. Quando chegou aqui no meu canal, que começou a ver o meu ensinamento, começou a dar o quê? Ânimo a ela, a alma dela, a mente estava cheia de coisa negativa, foi tirado, então colocando coisa positiva. Então ela começou a ter força para caminhar. Você entende? A própria palavra já denuncia. Então, é alma, espírito, mente, né? Coragem ou desejo. Então, desejo que vem da, da emoção, tá? Então, é emoção. Então, tá trabalhando a sua alma, pessoal. Essa palavra latim, por sua vez, deriva do conceito ânima, que se refere ao sopro vital, ao ar, à respiração. Então, é como se Deus lhe desse um novo sopro vital para você respirar. Você estava sem ar, sem força. Então, o que é a espiritualidade? Me levantou aqui, me usou, abriu um canal simples de um rapaz da periferia para chegar e dar um sopro de ânimo na sua respiração, para você começar a voltar a se animar, a voltar a seguir as coisas espirituais. Tinha gente que ia até desistir, tá, pessoal? Tinha pessoas aqui no meu canal que ia desistir da espiritualidade. Me confessou, tá? Imagine, pessoal. Então, ainda bem que vai sair um pecado bastante grande das minhas costas. Tá? Aí ele fala, a força que dá vida ao seu ser. Então, é uma força que dá vida ao seu ser. Assim, o ânimo, né? Em sua essência, está ligado à força interior, à disposição, à energia vital que impulsiona o indivíduo. Então, é aquela energia vital, aquela força interior que você tem ânimo. Então, vem de quem? Vem da fonte, vem de Deus, porque você se conectou a esse Deus, pessoal, a sua essência espiritual. Aí você, essa força vem de lá. Você, ninguém vai lhe dar força aqui, pessoal, tá? Eu simplesmente só estou sendo usado para você se conectar. Então, teve muitas pessoas que se conectaram. E isso é com a verdade. Aonde tem mentira, por isso que tem pessoas no meio religioso que estão sem ânimo, pessoal. Não está mais perseverando. Ai, meu Deus. Estão entrando em depressão, estão ficar com problema de ansiedade. Pessoas aí de grupo religioso estão sem ânimo. Tá faltando isso, tá? A conexão verdadeira para ter esse impulso para ele. Aí ele fala, né? Ânimo é um termo que se refere a um estado de espírito de uma pessoa. Então, é o estado da sua consciência que você está vibrando. Se você está vibrando baixo, você não tem ânimo. Você vê a pessoa, ai, Samuel, eu não aguento mais, ai, essa vida. Nossa, pessoal, é difícil, como é que se diz? Mas eu entendo, tá? Ali é a frequência que a pessoa... Então, você tem que fazer um trabalho. Por isso que eu digo, vai escutando aqui, vai escutando meu vídeo. Você vê que as pessoas que é assíduo aqui no meu vídeo, olha o ânimo dela, olha como era ela e olha como ela é agora com o ânimo dela. É claro, pessoal, tá? É a frequência, a energia, é Deus trabalhando para impulsionar você continuar, mesmo com a dificuldade. Ah, a dificuldade vai sair? Não existe de sair.
Aqui a dificuldade está aí, tá? Não existe isso, tá, pessoal? Agora, é como você está encarando o ânimo que você tem para encarar essas coisas. É o que eu estou aqui tentando. E essa energia vem da onde? A minha energia de eu continuar aqui vem da onde? Vem de Deus, pessoal. Se eu não começar a desenvolver, trabalhar essa força interior, né? Trabalhar minha espiritualidade, eu vou parar, eu caio. Caiu, eita, o irmão Samuel caiu. Oh, meu Deus, olá, ó. Entende? As pessoas, vão se gloriar, outros vão ficar, tentar me ajudar, mas outros vão, dar bem que ele caiu, esse miserável, né? Porque a gente é assim, tem inimigo e tem aqueles que querem nos ajudar, tá, pessoal? Mas é isso. Mas quem está me mantendo de pé, me dando força, é essa conexão. Tá vindo o ânimo de lá, tá? A energia vital que tá vindo. Aí ele fala, é um estado de um espírito de uma pessoa que eu englobamos o sentimento como coragem, motivação e disposição. Então, esse sentimento de coragem, a pessoa está motivada, então, vem desse ânimo. Ele fala no contexto da espiritualidade, especialmente entre os despertos espiritual. Então, nesse contexto, para aquelas pessoas que estão despertas espiritualmente, né? O ânimo é frequentemente associado a uma força espiritual que permite ao indivíduo enfrentar desafio e adversidade com fé e esperança. Então, para a gente, tá, pessoal, que somos despertos espiritualmente, para a gente está associado a essa força espiritual que vem de Deus, né, pessoal? Para a gente enfrentar esse desafio com fé e esperança em Deus, naquilo que ele prometeu. Então, pode acontecer chover canivete aqui nessa realidade, pode acontecer, mas eu estou confiando em Deus. Eu vou fazer igual a Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Será que a gente tem essa fé toda, pessoal? Porque ainda que a figueira não floresça e não dê fruto, não vai ter alimento. Será que a gente vai continuar crendo, tendo fé e esperança nesse Deus, pessoal? Será? É uma pergunta, tá? Não custa nada a gente avaliar a nossa fé, porque é por isso, se você ainda não tem fé assim, vá crescendo, vá trabalhando, vá desenvolvendo essa força interior, tá? Aí ele fala, a escritura tem várias passagens incentivando as pessoas que creem a manter o ânimo. Então, as escrituras têm muitas passagens sempre nos incentivando a continuar. Próprios apóstolos, eles incentivando as pessoas que estavam crendo ali em Deus a continuar a jornada dele. Por mais que tivesse tribulação, dificuldade, você viu que os apóstolos também passaram mal bocado, tá? Porque existe consciência, influência maligna aqui nessa realidade. Até o quadro mudar, tá? Eles estão aí com essa malignidade, né, pessoal? Essas consciências. E está operando aqui nessa realidade, até hoje. Aí ele fala, incentivar as pessoas que creem em Deus a manter o ânimo, lembrando da presença constante de Deus em sua vida. Então, fazendo essas pessoas que querem lembrar que Deus está com ele. As escrituras está escrito para isso, para lembrar você, ó, Deus é a nossa força, a nossa esperança, nele confiarei. Está lá escrito para o seu espírito começa a acreditar, não, existe um Deus que está cuidando de mim. Entende? Foi por isso que essas coisas ficaram escritas.
Aí o que mais, pessoal? Cadê, meu Deus? É aqui. Ele fala: o termo ânimo espiritual pode ser entendido como uma energia vital que impulsiona o indivíduo a seguir em frente. Então, estamos falando de energia, pessoal. Mesmo diante, então, o termo ânimo, eu estou colocando aqui esse termo ânimo espiritual, mas eu estou falando de uma energia que está impulsionando, dando força à pessoa a seguir em frente, mesmo diante da dificuldade, baseada em sua convicção e na fé que possui. Essa força, né? Cadê? Cadê, pessoal? Essa força não se limita apenas ao sentimento de alegria e felicidade. Então, não é só aquele sentimento de alegria e felicidade, mas envolve uma perspectiva mais ampla sobre a vida, a aceitação dos desafios como parte do processo e a confiança em um propósito maior. Então, ele tem a convicção de que os desafios da vida foi para a gente superar, foi colocado ali. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento, é uma pessoa desperta, pessoal. Ela começa a aceitar, não, as coisas estão acontecendo do jeito que tem que acontecer. Vamos seguir em frente. Então, não vai parar ela. Processo de confiança, que ela está confiando em algo maior, que existe um plano maior do que isso. Entende, pessoal? O que mais? Ele fala característica do ânimo espiritual: esperança, acreditar no futuro melhor e solução para o problema, mesmo quando a situação parece difícil. Perseverança, não desistir diante da adversidade, manter a fé, a determinação para seguir em frente. A gente tem que ter confiança, acreditar no poder divino e um princípio que guia a vida, confiar que há um propósito maior por detrás do acontecimento. Então, são características daqueles que está nesse ânimo espiritual. Resiliência, capacidade de superar, de se recuperar rapidamente de situações difíceis, aprendendo com o erro e seguindo em frente. Então, ele mesmo erra, né? A gente erra, mas a gente passa por situações difíceis, mas a gente supera. Tem pessoas que passam por situações difíceis, tá? Na vida, e ela fica prostrada. Faltou essa força, esse ânimo, essa conexão com Deus, tá? O que mais? Paz interior. Então, uma pessoa que está nesse ânimo, trabalhando, desenvolvendo, ela tem paz interior. Sentir-se em harmonia consigo mesmo, com o mundo, mesmo diante de conflito, desafio. Então, ela está ali equilibrada na harmonia, tem paz, tem alegria dentro dela. Mas o mundo aí, irmão Samuel, tá de ponta cabeça. A gente não pode fazer nada, tá? Essas coisas estão acontecendo e a gente precisa entender que faz parte do nosso processo, tá? Pra gente crescer, né, pessoal? Tomar um golinho de chazinho aqui, né? Faz parte, tá? Essa é uma visão mais holística, é uma visão daquele que é desperto. Daquele que não é desperto, ele não vai entender isso, tá? Aí ele fala: o ânimo espiritual pode ser cultivado através da prática da fé, da meditação, da oração, da busca por significado da vida, né? Através da leitura das escrituras também, né? Ele, o ânimo, né, é um combustível importante para a jornada espiritual. Então, para a gente estar na jornada espiritual, a gente tem que ter esse combustível, o ânimo espiritual. Se a gente não tem esse combustível, a gente não vai impulsionar a gente a crescer, ajudando a pessoa a superar obstáculos, encontrar alegria e propósito na vida. Então, encontrar no caminho dela que ela está trilhando, ela está fazendo aquilo com alegria
e com um propósito na vida dela, ela sentindo alegria fazendo aquilo. Então, isso que dá o ânimo espiritual. Porque se você está fazendo a coisa e não está gozando a alma, pessoal, é muito ruim, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Você vai ser uma pessoa tá dada a cair em uma depressão, a esse desânimo, né? Porque tá faltando a sua conexão com a fonte, né? Com Deus, tá? Você aí vai para terceiros, né? Vai para uma igreja que precisa que o pastor, a gente não precisa de terceiro, a gente tem que se conectar, ter a nossa intimidade direta com Deus, tá? Precisa de terceiros, tá? A gente ali tem que ter intimidade. Mas isso é você ter que despertar. É uma decisão sua, tá? O que mais, pessoal? Viver animado no Senhor é uma atitude que traz transformação, não apenas na nossa perspectiva, mas também a forma como enfrentar o desafio da vida. Então, é essa palavra viver animado no Senhor, né? É esse ânimo espiritual, tá? Quando nos permitimos viver com ânimo e esperança, estamos abrindo espaço para a presença de Deus em nossa vida. Então, quando você está permitindo que esse ânimo e você acredita nessa esperança que Deus prometeu nas coisas, então você está abrindo espaço para a presença de Deus estar na sua vida. Então, eu estou acreditando na promessa de Deus, eu tenho esperança em Deus, que mesmo que a situação aqui esteja difícil. Então, eu estou abrindo espaço para essa comunhão com Deus, tá? Permitindo que a sua luz brilhe em meio à situação difícil. Então, eu estou permitindo aqui, mesmo que nessa situação difícil que eu estou, a luz de Deus brilhe. E você já viram aqui, né? A luz de Deus brilhando na minha vida. Olha quantas agora pessoas, pessoal, um jovem aqui da periferia, olha quantas pessoas eu estou ajudando. Entende? Porque eu estou permitindo, abrindo espaço para que Deus possa me usar, possa me fazer de um canal para eu abençoar as outras pessoas. Cumprindo aquele meu papel espiritual, tá, pessoal? A gente tem que se abrir, porque quando é movimento, quando eu vou fazendo isso, por isso que quando eu estou ensinando você, sou eu mais que aprendo, tá? Eu tenho, eu tenho crescido grandemente, tá, pessoal? Uma frequência maravilhosa, e isso está sendo transmitido para você através aqui do meu canal. Eu estou gravando aqui, estou transmitindo para você. A voz, a frequência, tudo, meu gesto, tudo isso estou transmitindo para você. Espero que ajude na sua fé, na sua caminhada espiritual, tá, pessoal? Eu espero. Se não ajudar, tá? Procure outra coisa que possa lhe ajudar, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, quando nós confiamos na palavra de Deus, ela nos assegura que Deus tem plano de esperança e futuro para nós. Compreendemos que viver animado no Senhor significa confiar no propósito divino para nossas vidas, mesmo quando a circunstância parece desafiadora. Não podemos temer, porque somos parte do povo de Deus. Então, se você é filho de Deus, é parte do povo de Deus, você está conectado ao corpo de Cristo, você está conectado, você é Deus, você despertou a sua consciência. Então, você faz parte do povo de Deus, pessoal. Então, Deus tem promessa e a gente temos que confiar nesse propósito divino na nossa vida. Ele chamou você para uma obra, então, para você fazer. Então, a obra vai começar na sua vida. E você tem que permitir
esse trabalho do Senhor na sua vida. Não pode ficar resistindo na verdade, tá, pessoal? Ontem eu já avisei aqui sobre isso. Não endureça, porque quando você endurece para a verdade, a operação do erro vai vir sobre você. Entende, pessoal? Não pode fazer isso, tá? É proibido. Eu sei que a gente tem que reconhecer, a gente tem erro, mas quando a gente reconhece, não, isso é verdade aí que o irmão Samuel falou. Quando você reconhece isso, não resiste, você aceita a verdade, então Deus vai começar a trabalhar no seu ser, pessoal. Começar a lhe dar ânimo para você andar na sua caminhada, tá? É assim que a gente tem que fazer. Agora, por causa você fica endurecendo o coração para a verdade, então não vai operar na sua vida. Não vai. O Espírito, ele é bastante educado, tá? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não invade a vida assim de qualquer pessoa, tá? Você tem que permitir que ele trabalhe na sua vida, tá, pessoal? Não pode, tá, pessoal? É proibido para gente que despertou, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, assim somos nós, precisamos do combustível, do ânimo para voar. Então, o ânimo, né, é um combustível, é uma energia, né, pessoal? Você não viu falar que é uma energia? Então, é um combustível, tá? Cuidado para o inimigo, né? Como o cara que tava fazendo combustível aí de plástico aí, tá? É querer tomar, o inimigo quer tomar esse seu combustível, esse seu ânimo, tá, pessoal? Entende? É, esse seu combustível para você não voar, tá? Então, ele quer atrapalhar a sua evolução, você não ter ânimo, deixar você sempre em baixa frequência para você não voar. É isso que a Matrix está trabalhando aí contra a gente, contra a nossa evolução, tá? Aí ele fala, e cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Então, para que a gente cumpra o propósito de Deus, a gente precisa ter esse ânimo e crescendo, se alegrando com aquilo. Mas o que é que a Matrix faz? Prepara a coisa só para colocar desânimo, frequências baixas através de música, de notícia. Então, tudo para deixar. Por isso que a realidade aqui, pessoal, a doença do século é depressão. As pessoas estão nesse desânimo, entrando na depressão, na frequência baixa. Aí outros entram na ansiedade, outros têm problemas aí. Por causa disso, eles estão trabalhando. Então a gente tem que trabalhar para as pessoas saírem dessa frequência aí, tá? Começar a fazer esse trabalho espiritual com a ajuda de para tirar essas pessoas dessa frequência aí, porque essas pessoas estão caindo aí. Umas não querem, endurece o coração para a verdade, tá? Aí vai cair aí. Então, o espírito do engano vai tomar posse dessas pessoas. Aí ele fala, precisamos nos mover, sair do lugar. Então, precisamos sair dessa frequência aí, desse lugar. Nos mover e fazer o que precisa ser feito. É isso que a gente precisa. Mas tem que ter ânimo, pedir força a Deus. Ao cultivar esse ânimo, então temos que desenvolver, cultivar ele, tá? Esse ânimo baseado na fé, encontramos coragem na palavra de Deus, que nos exorta a sermos fortes e corajosos, confiando na fidelidade do Senhor. Então, a palavra de Deus vai trazer encorajamento para a gente. É por isso que leia, irmão, leia a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Principalmente com a essência da verdade. Não distorcida como engano, como os falsos profetas fazem. Com a verdade mesmo, mesmo que ela pareça dura ali, a gente tem que aceitar, não, é verdade, eu tenho que me consertar, eu tenho que me ajeitar. E você vai se ajeitando, devagarzinho vai se ajeitando. E Deus
Deus sabe que você está em uma situação, Ele vai ajudando você. Me ajuda, Deus. Eu quero andar nessa frequência boa, mas eu tô, eu não estou ainda como você quer, mas você pode me ajudar. Me ajude aí, Deus. Peça ajuda a Deus, pessoal. Ele vai lhe ajudando. A gente não muda de uma hora para outra, tá? Não é assim, é um processo que a nossa consciência aí vai se ajeitando, se aprimorando, porque existe dificuldade para a gente aqui nessa realidade, tá? Então, vá devagarzinho, Deus vai dando força a gente vai melhorando a cada dia. Então, você viu que eu comecei aqui na minha casa, melhorou. Eu melhorei também, as pessoas estão melhorando. É assim que funciona. Mas tem que aceitar a verdade que vem de Deus. Não pode ficar endurecendo, tá, pessoal? É isso, é assim. A gente vai trabalhando a cada. Olha as pessoas aqui, pessoal. Melhoraram. Por isso que eu fiz aqui uma pesquisa com as pessoas que estão me assistindo, pegando. Eu digo, olha agora, veja se você é o mesmo que você antes de conhecer meu canal. As pessoas viram que não era o mesmo. Então, por quê? Porque vocês estão melhorando. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, mas a gente está na frequência da verdade, Deus vai nos ajudar, vai nos dar ânimo, alegria para a gente continuar. Tá, pessoal? É assim que a gente tem que fazer, pessoal. Hã? E aceitando a palavra de Deus, que ela vai nos encorajar a vencer essa dificuldade. É a nossa arma, é a nossa espada, a palavra de Deus é o nosso escudo. A gente precisa, porque tem um inimigo aí querendo derrubar a gente. Entende? Você não vê ele está aí querendo derrubar você. Aí ele fala: essa atitude nos capacita a enfrentar cada dia com determinação e confiança. Sabemos que não estamos sozinhos em nossa jornada. Então, a gente, pessoal, não está sozinho, né? Deus está com a gente. Então, ele vai enviar aqueles trabalhadores da luz, trabalhadores de Deus, para nos auxiliar nessa jornada. Então, quem são os anjos, os mentores, né? Os seres de luz espirituais para estar nos ajudando nessa caminhada. Mas se você entrar na frequência, né? Na faixa de amparo aonde esses seres de luz pode nos ajudar. Mas se você rejeita a verdade, você não quer estar na frequência boa, você não quer trabalhar, você quer fazer as coisas erradas, do mal, então você vai entrar na frequência do maligno. Entende, pessoal? Você tem falha. Eu tenho falha, você também tem falha. Todo mundo tem falha. Agora, a gente tem que reconhecer a verdade. Não, mas essa é a verdade. A gente está trabalhando para se tornar uma ótima pessoa, uma pessoa melhor, ajudar as pessoas no que elas precisam. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Porque quando a gente entra no caminho da luz, da frequência, esse ânimo começa a trazer alegria, amor, a gente começa a sentir uma frequência e é o combustível para a gente voar, para a gente caminhar na verdade. Tá? Nossa, falei muito, né, pessoal? Mas graças a Deus, tá? Então, o que é que ele fala mais aqui? Portanto, viver animado no Senhor não se trata apenas de uma disposição emocional passageira. Então, você viver animado no Senhor com aquela alegria não é aquela coisa emocional passageira, mas sim de uma postura fundamental na fé e na certeza do amor e cuidado divino, que possamos buscar esse ânimo diariamente, confiando na promessa de Deus. Então, a gente não é aquela disposição emocional passageira, tá, pessoal? Já pensou se você não tiver dinheiro? Você não tem o trabalho para ganhar o dinheiro? Será que você vai ficar ainda nessa postura de fé, de certeza? Né? É como Abacuque lá.
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que a gente tem fé para isso? Então, pessoal, para chegar a uma fé dessa, a gente precisa ir construindo, tá? A gente ainda não tem essa fé, tá? A gente não tem essa fé ainda, tá, pessoal? Mas a gente vai trabalhando, porque vai aumentando. Quando vê, você tá com a fé aonde que qualquer situação que aconteça aqui nessa realidade, você vai permanecer firme na promessa de Deus, confiando na promessa de Deus. Não vai dizer, não vai largar, não vai se afastar da espiritualidade, tá, pessoal? Eu espero, por isso que a gente tem que desenvolver essa força interior da alma. Foi a minha pergunta. E como podemos desenvolver? É isso, trabalhando a nossa espiritualidade, pessoal. Não tem o que fazer, pessoal. Me diga aí, coloca aí nos comentários o que é que eu tenho que fazer. É o que eu estou passando para vocês, tá, pessoal? Para a gente nos ajudar, porque eu sei que vocês vão ter dificuldade, tá? Eu tenho, tá? Eu tenho falta de dinheiro, falta de alguma coisa, tá? Eu tenho, mas, como é que se diz? Eu não posso deixar o meu trabalho espiritual. Olha quantas pessoas estão aqui sendo ajudadas aqui, pessoal. Tá? Isso a gente tem que tomar consciência. Ah, o que mais, pessoal? Vamos parar aqui, né? 51, não vou prolongar mais, tá, pessoal? Para não o vídeo não ficar muito pesado, tá? Para vocês assistirem o vídeo todo, tá, pessoal? Eu quero que isso aconteça. Você assista para você entender porque isso é importante, tá? É importante para a nossa vida espiritual. Saber da onde vem esse ânimo, como é que a gente vai desenvolvendo para ter esse ânimo. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma parada aqui. Vou fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa segunda parte. Tá certo? Então, até a segunda parte.